mais um assunto aqui. A gente ainda tem um tempinho de programa, dá tempo. Eu quero falar sobre eleição americana. Por que eu quero falar sobre eleição americana? Porque essa é a eleição que importa no mundo nesse momento. E eu já falava isso há um tempo. Né? Eu tenho um curso, Fim da América e do Mundo como Conhecemos, explicando como as coisas que vêm dos Estados Unidos desagam no Brasil, etc. Eu uso a política americana para explicar o que está acontecendo no mundo. Mas eu acho que agora as pessoas perceberam. Agora as pessoas viram como o Biden influenciou a eleição brasileira, como ele garantiu, nas palavras do Financial Times, a eleição do Lula. Eu acho que hoje ninguém mais tem dúvida. Se o Trump fosse presidente, o Lula não era presidente. Então, às vezes, a gente tem que prestar atenção que os nossos problemas não são, às vezes, só nossos problemas. Tem um problema, a gente vai falar sobre isso, sobre esse vírus que é internacional. É a mesma coisa. Então, quem entende, por isso que eu uso no Fim da América, não tem turma nesse momento, as pessoas estão perguntando aqui no chat, talvez eu abra uma turma no mês que vem, vamos ver, talvez eu não abra mais turma nenhuma, vamos ver como é que as coisas se colocam. Mas eu uso isso para explicar, porque o cara entende que nos Estados Unidos a coisa acontece de um outro jeito, mas a ideia que nasceu aqui é a mesma que chega no Brasil. Então, Paulo, como é que resolve o problema do Brasil? Eu respondo toda hora. Eu falo, mas você entendeu qual é o problema? Ou você está achando que o problema é só o Alexandre ou o Lula? Pior ainda, os que acham que é o Lula, meu Deus. O Lula foi colocado lá. Colocado lá por quem? Ora, segundo o judiciário, por eles. E pelo Biden. E por uma elite global. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link na descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. Então, os Estados Unidos, eles são uma espécie de janela para o futuro. Então, eu quero mostrar aqui, acho que os paralelos são tão grandes, eu quero que vocês percebam essa notícia que eu vou trazer aqui para vocês. Isso não saiu em lugar nenhum no Brasil, por isso que é importante você assinar o meu site, para você ver isso aqui. Não é essa, não. Cadê? É essa aqui. Depois eu vou para outra. Pesquisa aponta condenação judicial do Trump potencializaria a candidatura dele. Então isso aqui é o seguinte. A Harvard, que é a universidade mais de esquerda dos Estados Unidos, então pensa numa pesquisa de esquerda. Eles, com o Instituto Harris, fizeram uma pesquisa que disse que se o Trump fosse condenado por um dos casos que ele está sendo avaliado, que é o tal dos documentos sigilosos, que o Biden não foi nem processado porque o Departamento de Justiça disse que ele estava senil para ser processado, não estou inventando isso, você não acompanhou, a história é real, ela fez uma pesquisa, e aí é o seguinte, na pesquisa mostrou que o Trump, caso ele seja condenado, a votação dele sobe. Se o Trump for condenado, ele tem 54% dos votos contra o Biden, 46%. Ou seja, 8 pontos de vantagem. Se não for condenado, essa mesma pergunta fez, em quem você votaria? E aí deu Trump com 2 pontos de vantagem sobre o Biden. E algumas pesquisas mostram uma vantagem menor, outras maior, outras até menor. Tem pesquisa que está mostrando o Biden ganhando um pouco mais espaço, já vou falar sobre isso. Mas a história fundamental não é essa, porque se conecta com o que a gente falou hoje mais cedo aqui, sobre o judiciário e credibilidade do judiciário. O que essa pesquisa está mostrando é que se condenam o Trump por crime, ele ganha voto.
Prestem atenção nisso. Ele ganha voto. O que vocês acham que está acontecendo com o Bolsonaro com essa perseguição do judiciário? O que vocês acham que acontece com o Bolsonaro se ele for preso no Brasil? Se ele for condenado pelo STF, que tem 17% de credibilidade? O que vocês acham? Vamos lá, vocês que são gênios aí que bolaram esse plano que até agora está dando mais ou menos certo, vocês acham que está. Né? Vocês não conseguem andar na rua, mas vocês acham que o plano está dando certo. Ninguém consegue comprar um pão na padaria, pegar um avião em Roma. Um dia a gente vai ver esse vídeo, o que aconteceu. Mas vocês não conseguem posar no aeroporto de Miami. Quando vocês não estão com os capangas, então, é pau dentro, pauleira. Mas parece que o plano de vocês está dando certo. 17% de aprovação do judiciário nesse momento, segundo essa pesquisa da Quest que eu mencionei. Vocês que são gênios, o que vocês acham que vai acontecer quando vocês prenderem o Bolsonaro? Não, tô falando sério. Hashtag fica a dica. O Trump, se for condenado, vai subir nas pesquisas. O Trump estava disputando as primárias antes dele sofrer esses indiciamentos todos. Tinha gente que achava que o Ron DeSantis ia ser o candidato. Eu sou da opinião que talvez até alguma direita fosse surgir no Brasil um pouco independente do Bolsonaro. Aí vocês fazem essa perseguição implacável ao Bolsonaro. O que acontece? Então, o Trump está com vários processos. Deixaram, aliás, ele inelegível em alguns estados. A diferença é que a Suprema Corte aqui é uma Suprema Corte, não é um grupo de militantes de esquerda. Então, eles reverteram essa decisão estapafúrdia dos estados. Caso contrário, o Trump estaria na mesma situação que o Bolsonaro. Eu sempre digo, é o mesmo vírus, sistema imunológico diferente, mas é o mesmo vírus. Né? Então, o judiciário aqui, ele só se queima. Só se queima igual o Brasil. Vocês acham que isso é uma boa ideia? Agora, os democratas estão desesperados, que é o outro número que eu ia trazer para vocês. E estou falando literalmente desesperados. Tá? Porque se você olhar essa pesquisa aqui, da Associated Press, outro grupo de esquerda, 54% dos republicanos entrevistados estão entusiasmados com o segundo mandato de Trump. Enquanto 40% dos democratas estão entusiasmados, têm o mesmo sentimento em relação ao Biden. O que isso significa? Olha isso. A pesquisa também é que 7 em cada 10 democratas usaram as palavras zangado ou medo para descrever como se sentiriam se o Trump ganhasse as eleições presidenciais. Já os republicanos têm um pouco menos do Biden. Um pouco menos de medo do Biden. Eles estão desesperados. Por que essa pesquisa é importante? Porque aqui nos Estados Unidos o voto é facultativo, então a pessoa vota se quiser. Com 40% da base entusiasmada, a chance do Biden ter uma boa votação é baixa. O que impulsiona ele é o medo do Trump. Só que o Trump já foi presidente. E a América ficou muito bem. Então aquele medo começa a se dissipar. E o Biden vai ser candidato, pelo que parece. Uma das notícias que saiu aqui ontem era que o Obama tinha jantado com o Biden, e o Obama meio que manda hoje no Partido Democrata. Então, ao que tudo indica, o Biden vai ser candidato. O Obama disse que vai ajudar na campanha e tudo mais, blá, blá, blá. O medo da volta do Trump é gigantesco. A imprensa até bateu no Joe Biden um tempo, na expectativa de que ele fosse colocado para fora e um candidato de esquerda mais radical que o Biden fosse colocado. Né? A imprensa está vendo que os números do Biden são muito ruins. E quando bateu nele, os números dele pioraram, porque até os eleitores dele assistem à imprensa. Mas agora que parece que ele vai ser candidato, que está com a bênção do Obama, etc., a imprensa começou a dar uma trégua e o Biden deu uma recuperada nas pesquisas. Não é preocupante, porque o Trump continua na frente na maioria das pesquisas e, além disso, pesquisas têm sempre um viés de esquerda. E aí a gente tem que pensar, né? E se o Trump ganha nos Estados Unidos, né? Se foi o Biden que garantiu a eleição do Lula, e se o Trump ganhar? A gente pode sonhar. A gente pode sonhar. Xandão, reza aí, acende uma vela,
para quem é que você acende vela, que eu não sei, mas faz a tua reza aí para o Trump não ganhar. Porque se ganhar... Ai, ai, ai.